Olá, está no ar mais um programa em pauta e hoje a gente está aqui no gabinete do vereador Campos Filho, ele aí que é vereador do DEM e já está no 5º mandato, não é mesmo, vereador? Exatamente, eu queria primeiramente agradecer aqui e recebê-los aqui em nosso gabinete e nós estamos no 5º mandato. Já fui presidente, hoje na mesa diretora, e a gente entende que é muito importante essa participação do Poder Legislativo no contexto político, social da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. E eu vejo que o Poder Legislativo é muito importante. O Poder Legislativo tem uma importância fundamental na democracia, embora bastante desgastado hoje o campo da política, mas eu continuo acreditando que um país forte, uma democracia forte, se faz com partidos fortes e também com instituições fortes. No caso de Campinas, nós temos um trabalho, desde quando eu assumi a presidência, já nesses 5 mandatos, a perfeita harmonia que tem que haver entre os poderes constituídos da cidade, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Os poderes, eu digo sempre assim, eles são harmônicos entre si, mas eles são independentes. E nós temos essa prerrogativa, nós do poder legislativo. Primeiro, elaborar leis, fazer leis. E também, juntamente com isso, promover a fiscalização do executivo. São 2 situações que são fundamentais também para o Poder Legislativo. A partir do momento que a gente começa a trilhar um outro caminho, a situação não vai bem. Então nós temos que estar focados, e nesses 5 mandatos eu tenho focado nisso. Quer dizer, a feitura das leis, né? São leis, projetos de leis, depois leis aprovadas que influenciam no dia a dia das pessoas, e também a fiscalização do executivo. Agora, a preocupação nossa é muito grande, principalmente com aquelas pessoas mais simples, né? Com aquelas pessoas mais humildes, com aquelas pessoas que não têm com quem contar. Eu vejo que cada vez mais o nosso poder legislativo ele vai ganhando o que a gente chama de musculatura, ou seja, ele vai se impondo através de ações importantes. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o Poder Legislativo ele faz condecorações, ele entrega medalhas, ele faz diplomas de honra ao mérito, tal, dá nome de rua, também tudo isso. Mas o Poder Legislativo também aprova as contas que o Executivo manda para cá, que é o orçamento anual do Executivo de mais de bilhões de reais. Mas eu vejo com muito carinho também essas situações, além dos projetos importantes, uma láurea, um reconhecimento, alguém que trabalhou pela cidade, eu vejo que é tão importante quanto essas leis que nós fazemos de aprovar, por exemplo, o orçamento da cidade, né? Vereador, conta aqui pra gente, o pessoal de casa, como que é estar como vereador aí no 5º mandato já? Eu vejo assim que a responsabilidade é muito grande. A gente tem, durante todos os mandatos, a gente coloca o nome para que haja ou não a aprovação da sociedade. E eu tenho tido nesses 5 mandatos uma aprovação sempre entre os 4, 5 primeiros candidatos. Isso nos deixa assim, não diria muito envaidecido, mas nos deixa com uma responsabilidade muito grande. Que hoje, mais que nunca, as pessoas cobram muito o que a gente chama de coerência. Ou seja, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos no dia a dia. E no campo da política e também muitas vezes no campo social, afetivo, relacionamento familiar, existe essa dicotomia, aquilo que se fala e aquilo que se pratica em casa, com a família, no trabalho, com os amigos. E na política a gente é muito cobrado por isso, né? E nesses 5 mandatos, são 20 anos, a gente tem tido esta resposta altamente positiva. E a gente procura sempre não decepcionar as pessoas. E eu faço uma opção preferencialmente por aquelas pessoas mais simples, mais humildes. É claro que o parlamentar, no meu caso, é parlamentar de toda uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Mas principalmente é o parlamentar daquelas pessoas que não tem com quem contar. A gente não pode, eu digo sempre nas minhas entrevistas, que a gente não pode ficar impassível diante de uma situação, por exemplo, daquelas pessoas simples, humildes, que acordam de madrugada, tomam 2, 3 ônibus para vir trabalhar, uma situação às vezes não tão confortáveis como elas desejam. Eu vejo que aí é que tem que estar também a nossa preocupação, né? São pessoas que ajudam a construir nossa cidade. E o Poder Legislativo, tanto o Executivo como o Judiciário, tem que estar também focado nessas pessoas.
como que é o seu contato com a população? Parte do trabalho do vereador acontece aqui no gabinete, acontece lá no plenário, mas também é feito na rua esse trabalho. É um contato que a gente diz o corpo a corpo, né? Eu acho que é importante você tocar as pessoas. O Papa Francisco, ele faz uma exortação sobre isso. Ele fala, não basta apenas, no caso de igreja, de comunidade, você ter dó das pessoas que sofrem. Você tem que tocar ali a mão, a ferida daquelas pessoas. Eu vejo que as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu digo todos nós, somos muito carentes. A gente quer um aperto de mão, um abraço, um alô. Olha, a gente tem que sentir, eu também afirmo sempre isso, você tem que sentir um sentimento que é muito interessante, que chama-se compadecimento. Eu acho que quem faz política, principalmente como é o meu caso, que trabalha no campo da política, tem que sentir compaixão, compadecimento daquelas pessoas que mais sofrem. Não digo dó. Dó todo mundo tem. Eu tenho dó de fulano porque está desempregado, eu tenho dó de cicrano porque está na rua, no semáforo. Compaixão é você se colocar no lugar das pessoas. Então nós procuramos sair às ruas, nesses contatos, nessas reuniões, nessas necessidades das pessoas, e que muitas vezes a política pode interferir pelo lado positivo e resolver. Eu acho que a política, ela tem esse direcionamento, ou seja, a política é a arte de você conciliar, né? Conciliar o empregado com o empregador, o trabalhador, enfim, essa conciliação. E a política tem essa característica. Embora, eu digo sempre que ainda falta, porque nós estamos vivendo num país em que a democracia ainda é muito jovem, né? E estamos vivendo também de caráter de excepcionalidade, porque é um país que nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados. Mas eu creio que cada vez mais as pessoas vão se conscientizando e vão cobrando, né? Porque até então a gente nem sabia o que era STF. Né? Na minha época de criança e adolescente, falava de STF, se é para comer ou para beber. Né? Hoje não, hoje o pessoal fala de Superior Tribunal Federal, que o ministro votou assim, outro votou assado, tal. Então isso é bom, mas é um começo de um despertar. E esse trabalho também, nesses contatos que eu faço, eu procuro despertar nas pessoas o que a gente chama de conscientização. Ou seja, ninguém conscientiza ninguém. Eu posso estar no 4º, 5º, 6º mandato e eu não vou conseguir conscientizar ninguém. A conscientização, ela vem de dentro para fora. As pessoas vão, ao passar do tempo, percebendo da importância de se participar do processo social político que interfere na democracia. Porque muitas vezes as pessoas deixam de lado e lá na frente vai pagar um preço muito alto. Porque, na verdade, a gente entende assim, todo mundo tem que ter direito a escola, casa para morar, trabalho para trabalhar, transporte digno. Isso não é a favor do poder público, isso é direito de cada um. Agora, nós temos também que reclamar e nos posicionar nesse direito. Muitas vezes deixamos passar apenas em fins de semana, bebida, tal. A vida não é só isso, é também isso. Eu fazia uma palestra a uns amigos no fim de semana, famílias, enfim, dizia, olha, é importante o final de semana você sair, reunir com os amigos, uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali, uma pizza aqui, um jantar ali, mas o importante é na segunda-feira você poder levantar, tomar um banho, fazer a barba, trabalhar e ter um lugar para trabalhar. E isso, queiramos ou não, é resultado da boa política, né? Boa política o senhor costuma fazer, né? Isso que é o objetivo, né? E voltando agora para 2019, só no primeiro semestre, a gente vê que o senhor trabalhou bastante. Eu peguei aqui alguns números para o pessoal de casa saber. Só de indicação até agora foram 105, projeto de decreto legislativo 4, requerimento aí 69, são números aí de todos os projetos voltados à população. Sim, a atuação do parlamentar, no caso, ela é bastante limitada. Nós temos que fazer a atuação sem interferir, por exemplo, no executivo. Muitas vezes o legislativo ele quer fazer muito trabalho, mas não cabe a ele fazer. Então nós temos que trabalhar dentro daquela seara que nós temos aí. Então esses requerimentos, essas observações, e dentro disso eu estou fazendo um trabalho que eu acho fundamental, que é um trabalho junto às organizações não governamentais, as ONGs.
Eu me lembro que algum tempo atrás alguém dizia assim, no Brasil a situação das ONGs chegou a um ponto que para cada criança abandonada tem uma ONG. Então banalizou. Então nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho de reorganização, principalmente em Campinas, tentando explicar e dar subsídio a essas pessoas que querem fazer um trabalho com as ONGs e que muitas vezes não têm condição para isso. Então esses contatos, como fazer, como se comportar, né? Então, documentos, porque muitas vezes são pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas que não sabem como proceder. Então aí é um trabalho também do parlamentar. Isso a gente faz, mas eu digo sim, que o trabalho fundamental é a fiscalização e fiscalizar e também elaborar projetos que depois devem virar leis. Agora, essas indicações, esses requerimentos também são muito importantes porque vai embasando também a nossa atuação como parlamentar. O senhor citou aí o trabalho das ONGs e o senhor também trabalha com as cooperativas, né? Hoje é cooperativa de reciclável. Cooperativa de reciclável, porque nós temos um trabalho que eu acho importante, a gente chama isso de requalificação profissional. Porque nós estamos passando um momento em que muitos empregos já não existem mais. Por exemplo, antigamente você falava assim, olha, eu tenho aqui um currículo para uma pessoa que trabalhava num caixa de banco. Hoje já não tem mais. Então não tem mais, são profissões que estão sendo extintas. Olha, está precisando de pessoas para ajudar a capinar café. Já não tem mais também, porque são as máquinas que fazem isso. Então, através dessas iniciativas das hortas comunitárias, nós fazemos com que as pessoas tenham um contato com a terra, né, na plantação de frutas, verduras, legumes, e abrimos também um campo de trabalho para atuação. Além da parte de remuneração, também é a parte da pessoa resgatar aquela autoestima. Porque, na verdade, se não houver um trabalho que nós fazemos, e esse trabalho aqui que você citou, das cooperativas de reciclagem, ela entra também nesse trabalho de requalificação profissional, ela tem um valor muito grande. Muito grande, porque normalmente, principalmente hoje, num país com mais de 13 milhões de desempregados, repito, dificilmente muitas pessoas vão conseguir de novo fazer aquele trabalho que fariam. Então, na verdade, nós temos que buscar saídas. Eu vejo que esse trabalho junto às cooperativas de reciclagem, ela tem exatamente este direcionamento, né, de fazer com que a pessoa, primeiro, resgate a sua dignidade humana. Porque, na verdade, quando a pessoa não está sem serviço, ela perde muito mais que isso. Ela perde a sua própria identidade, né? Então, resgatando a sua dignidade e podendo acolhê-la de novo para o nosso convívio, né? O que é muito importante. São cooperativas aí de recicláveis, mas que também acabam ajudando o meio ambiente, a cidade de Campinas, né? É o trabalho e também o meio ambiente. Muito bem, eu acho que você tocou no ponto fundamental, principalmente hoje, quando nós temos aí a preocupação com o sínodo da Amazônia, da preservação da floresta amazônica, nós temos que despertar cada vez mais a consciência das pessoas para a preservação do meio ambiente. Eu digo assim, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Antigamente você falava, porque fulano é lixeiro, fulano é catador. Não, são pessoas que têm uma contribuição fundamental para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente. Você vê que hoje o próprio comportamento nos prédios, nos edifícios e no dia a dia já faz com que as pessoas separem o lixo aqui, coloque aqui aquele que é reciclável, aquele que não é, e nós damos esta força para que essas cooperativas elas possam ser legalizadas, não ficar apenas na clandestinidade ou funcionar de maneira amadora, mas de maneira altamente profissional. Você falou muito de trabalho coletivo, aí entra também essas hortas comunitárias que o senhor citou anteriormente. Exatamente, inclusive no hospital, onde era o Hospital Cândido Ferreira, nós temos lá um projeto que já começou já há algum tempo e hoje tem mão de obras de pessoas que tinham dificuldade de relacionamento, com problemas de drogas, de drogadição, e hoje trabalham lá onde era esse hospital. E vendem para supermercados e fazem o quê? Faz a roda girar. São dezenas e dezenas de trabalhadores. Então, esse projeto, inclusive, nós apresentamos para uns companheiros da cidade de Hortolândia, que também vão, segundo ele, também realizar lá o que nós estamos realizando aqui. Agora, não é um vereador que faz isso. Quem faz isso é a própria comunidade. O que nós fazemos é apenas uma pitada que nós damos nessa situação.
Outro ponto que é importante citar, e eu vejo que nesses momentos que estamos vivendo é de fundamental importância, é um trabalho que nós fizemos como parlamentar de trazer para Campinas um projeto que até hoje é um sucesso total, que é o Bom Prato, que é comida a R$1 e café da manhã 50 centavos, já há alguns anos. Então veja, nós conseguimos fazer com que um grupo assumisse o Bom Prato e milhares de pessoas todos os dias pudessem e podem usufruir dessa iniciativa. Eu acho que isso faz parte do quê? Um projeto talvez simples, né? Humilde, pequenininho, mas que se cada um fizer a sua parte, nós vamos resolver a situação do país, né? O senhor falou agora, é uma ação simples, né? O Bom Prato, uma horta, uma cooperativa, mas fazem toda a diferença aí na comunidade? Exatamente. Nós temos que partir do pressuposto. Cada um deve fazer a sua parte, né? Fazer o seu trabalho. Nesse caso específico, a gente tinha muita dificuldade com relação às pessoas que passam necessidade até fome, né? Então, um trabalho que nós trouxemos para cá, inclusive estamos também envidando esforços junto ao governo do estado para que possamos trazer para cá, e já está inclusive o terreno reservado, que é do segundo Bom Prato. Hoje nós temos refeições, mais de 1000 refeições por dia. Nesse segundo Bom Prato, que deve ser lá nos prédios da Unicamp, nós teremos quase 3000 refeições dia. Eu vejo que são trabalhos sociais e que têm uma importância fundamental no resgate da dignidade humana. Esses trabalhos sociais, Campinas ainda é carente? Precisa de mais ações assim? Campinas cresceu muito, são quase 1,5 milhão de pessoas e nesse crescimento muitas pessoas não conseguem acompanhar o ritmo. Quando eu digo muitas pessoas, eu digo nós também. A coisa acontece de maneira tão rápida que as pessoas não conseguem acompanhar a tecnologia, computador, essas coisas todas. Então o que acontece? Nós temos que fazer com que essas pessoas sejam também beneficiadas, ir lá atrás e puxar pela mão e fazer com que se reintegrem de novo. Porque nessa rapidez com que as coisas acontecem, muitas pessoas vão ficando para trás. E eu acho que o terceiro setor preocupado com as pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm onde trabalhar, é muito importante, porque é um trabalho que a gente faz de formiguinha, são pessoas que se doam. Nesse caso específico do Bom Prato, nós indicamos o Centro de Orientação Familiar de Campinas. São casais, famílias que se dedicam lá ao Bom Prato e estão lá diuturnamente trabalhando. Eu acho que cada um dando a sua contribuição, né? Como formiguinha, a gente vai resolvendo, pelo menos, se não resolver o problema, pelo menos amenizar essas situações. E esse crescimento aí de Campinas também faz com que tenha que ser feita a regularização fundiária também? É outro problema que não é só de Campinas. Eu vejo que o problema é do Brasil. O déficit habitacional é muito grande. E muitas pessoas estão morando em casas, em terrenos que foram invadidos. Então, o que acontece? Chegou a um ponto que não tem mais jeito. Ou você regulariza e não tem como tirar essas pessoas de lá. O trabalho que a Secretaria da Habitação fez em Campinas, a Coab fez em Campinas, foi exatamente isso aí. Fizemos uma força-tarefa e a Coab, através do Executivo, faz o quê? Faz com que aquelas pessoas que estão morando naqueles lugares invadidos, elas sejam legalizadas. Quando eu trouxe para cá essa iniciativa, as pessoas falaram assim, você está louco, vocês estão loucos, vocês vão incentivar que as pessoas vão invadir. Mas pelo contrário, nós fizemos um trabalho, aquelas pessoas que estão lá, moram lá, são regularizadas, elas têm a sua dignidade preservada, e estamos, pelo menos, se não resolvendo ao todo, dando um grande exemplo para todo o país, que eu acho que Campinas deve ter sido o trabalho pioneiro que nós fizemos nesta regularização, nessa reforma fundiária. E com essa reforma também aí vem novos desafios, né? Levar pavimentação para esses locais, levar água, levar esgoto. Tudo, asfalto, né? Saneamento básico. Eu vejo que uma coisa está ligada à outra. Agora, quando eu comecei a falar sobre a nossa preferência pelas pessoas que mais sofrem, que mais precisam, é exatamente isso aí. A gente tem que começar a investir para que não haja tanta desigualdade assim. E o setor da habitação é um setor muito importante. Por quê? É o que todo mundo quer, cada um quer ter a sua casa, o seu lar, para reunir com a família e tal. Então você fica imaginando, eu me reunia com várias famílias desses locais e elas se sentiam como se tivesse uma espada de Damocles sobre a cabeça. Amanhã vem o pessoal aqui
aqui vai nos tirar daqui, de repente não vai tirar não, você vai receber a sua escritura e você vai ficar aí, quer dizer, então já deu uma aliviada, então isso é importante. Campinas dá esse exemplo no setor da habitação com a regularização fundiária. São centenas e centenas de famílias que estão recebendo, não a permissão, mas estão recebendo uma escritura já registrada e morando naqueles locais já de maneira definitiva, né? Vereador, a gente sabe que a demanda é grande, né? Chega muita solicitação, muito pedido para o senhor. Como é que o senhor faz para... O que é prioridade? O que vai ser verificado primeiro? Como que é feito esse filtro? Nós temos que primeiro partir do seguinte pressuposto. Existe o executivo e existe o legislativo. Existem aquelas coisas que o vereador pode fazer e tem aquelas demandas que não cabem ao vereador. Digo sempre isso. Por exemplo, podar árvore, tapar buraco, limpeza de bueiro, tudo isso é feito através do executivo. Ao legislativo, cabe a você tentar encaminhar e conciliar tudo isso. Agora, o que é prioridade para nós? É o que todo o Brasil está passando por essa dificuldade, que é o setor da saúde. O setor da saúde sofre, primeiro, pela universalização do SUS, né, em todo o país, mas que não tem fôlego para atender todo mundo. Então acontece o seguinte, uma situação que nós estamos vivendo não só em Campinas, como também em todo o Brasil. Quer dizer, cabe a gente o que, na verdade? Cabe a gente realizar um trabalho para que seja equalizado esse fosso social das pessoas, um número pequeno que ganha muito e um número grande que ganha pouco. Quer dizer, e também o investimento principalmente na saúde e educação. Esse é o grande desafio que nós temos, não a nível de Campinas só, mas também a nível de Brasil, né? Pegando o gancho aqui de Campinas, como que o senhor acha que deve ser trabalhada a área da saúde? O senhor citou aí que é um grande problema. Exatamente. O Pimenta já fez algum trabalho nesse sentido, buscando essa unidade, a unificação de todos, né? E também investindo na contratação de médicos com salários também dignos a eles. Quer dizer, o que acontece hoje é que aqueles postos que existem, eles estão de maneira precária, ou seja, governos anteriores que assumiram, as coisas foram acontecendo e parecia que estava tudo normal. De repente, quando você tira o lençol, você percebe, olha, não está normal. Hoje nós não temos lugares dignos, então cabe a gente agora correr atrás desse prejuízo. E o mesmo acontece na área da educação. Da educação também, principalmente no ensino fundamental, que deveria ser o foco também do governo. São muitas crianças, eu tenho visitado vários bairros e tem inclusive famílias que, devido à situação das creches não terem vagas, estas senhoras acabam adotando essas crianças. Então você vai numa casa comum, simples, humilde, tem lá 5, 6, 10 crianças sendo atendidas porque não tem vagas na creche. Quer dizer, esse é o grande desafio nosso. Trabalhando essas áreas também, o senhor acredita que acaba auxiliando, melhorando a área da segurança? Uma está ligada à outra? Não há dúvida nenhuma. Tem um ditado que diz assim, toda pessoa é fruto do meio que ela vive. Se ela vive numa família desagregada, ela vai ter um resultado difícil lá na frente. E hoje nós percebemos isso. Geralmente o pai já não é mais pai, o tio já não é mais tio, a mãe já não é mais mãe. A mãe que pariu já mora com outra pessoa que veio não sei de onde. Então essa desestruturação familiar faz com que vá refletir tudo isso lá na frente. Então nós vemos crianças completamente, às vezes, desajustadas pelo próprio ambiente familiar. Agora, isso cabe o que a gente? Cabe a gente investir principalmente no social. Vereador, mais de 20 anos aí na política, o senhor conhece bem de perto os problemas aqui da cidade e das pessoas. Sim, exatamente. Mas os problemas da cidade são os problemas do Brasil, né? Emprego, né? Trabalho, atendimento médico, né, hospitais, quer dizer, então as pessoas são muito carentes. O que cabe ao poder público? Primeiro, direcionar principalmente para aquele setor que exige mais o imediato, que é o setor da educação, da saúde, digo, e também o setor da educação. Quer dizer, então, esses problemas todos que nós conhecemos, acho que todos conhecem. O que nós estamos precisando é de pessoas que vão agir para tentar pelo menos amenizar isso. Você veja a farmácia de alto custo, por exemplo, da cidade. É um problema terrível e falta medicamento, falta remédio, porque é muita gente. Agora, nós precisamos trabalhar para conciliar tudo isso. E esse trabalho é em conjunto? É o legislativo, junto com a população, junto com o executivo? Junto com o executivo e junto também com o judiciário, porque às vezes uma pessoa
Uma mãe que não tem uma criança na escola, ela vai até o judiciário, ele pede para que aquela criança seja colocada na escola e às vezes também não tem vaga na escola. Quer dizer, então é um problema, como disse, que tem que ter harmonia entre os três poderes para que possa ser resolvido. Não é só um problema do poder legislativo, do vereador, do deputado, do senador, não. É um problema da prefeitura, é um problema do legislativo e é um problema também do judiciário. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão cobrando isso. Porque antigamente ninguém cobrava qualidade. Hoje cobra qualidade. Hoje, opa, o ônibus está lotado. Então a pessoa está cobrando qualidade. Opa, agora tem muito buraco. Então essa qualidade é que está sendo cobrada e que está vindo à tona e que está sendo bom para todo mundo, né? Pegando o gancho aí de ser cobrado, de fazer parte desse todo, população aqui, as pessoas são sempre bem-vindas no seu gabinete. Exatamente. Só que ainda não há... A democracia do Brasil, como disse, ela é muito jovem, né? Há 20, 25 anos atrás, as mulheres não podiam nem votar. Então, as pessoas estão vindo, mas aos poucos, não faz parte ainda da vida das pessoas. Hoje as pessoas estão acostumadas ainda a futebol, novela, shopping, passeio, que é muito bom. Mas de cobrar a cidadania de vir aqui é um processo que a gente está conseguindo atrair aos poucos. E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, principalmente com os jovens, né? Os jovens que são essa força e que devem começar a se engajar. Mas não é um trabalho para já não, porque a gente sabe, hoje o pessoal vai atrás de futebol, atrás de carnaval, isso aí. Mas aos poucos as pessoas vão entendendo que a casa que ele quer morar, o trabalho que ele quer trabalhar, o hospital que ele tem que ser atendido, tudo vai sair daqui. São através das nossas leis aqui. Queiramos ou não, as leis é que vão ditar as vidas que vai se levar lá fora. Para quem está assistindo a gente, se interessou, pode vir que aqui vai ser bem acolhido. Sim, não há dúvida nenhuma. Poder Legislativo, a gente diz sempre que é a casa do povo, né? É a casa onde as pessoas vêm, aplaudem, gritam, xingam, tal. Isso faz parte a gente diz assim que aqui é o pulsar da democracia. Então sempre são todos bem-vindos, né? Fica aí o convite do vereador, né? Isso, e que todos possam estar sempre atentos no dia a dia para que possamos construir uma cidade muito mais fraterna, com muito mais amor, com muito mais entendimento, com trabalho para todo mundo, com atendimento médico para todo mundo, com vagas nas escolas para todas as crianças. Vereador, então com esse recado aí, esse convite para o pessoal de casa, para quem está assistindo a gente encerra aqui o programa Em Pauta e agradecendo o senhor por abrir as portas aqui do gabinete e contar um pouquinho sobre os seus projetos, sobre a vida política, como que funciona, né, o trabalho do Legislativo. Ok, eu é que agradeço, um grande abraço. Nós aqui instalamos esse canal de televisão aqui, eu fico muito feliz em ver que esse canal tem profissionais assim como vocês, altamente competentes para tocar em frente isso. Obrigado. O senhor tocou aí no assunto TV Câmara, o senhor que instalou aqui, né? E é mais uma forma do pessoal de casa ficar sabendo como que funciona, né? É verdade, é a chamada transparência, né? Para não restar a menor dúvida. Muito obrigada aqui por conversar com a gente e você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara pelas redes sociais, pelo nosso canal na NET, também na Vivo, e a gente agradece a sua companhia, a sua audiência e daqui, junto com o vereador, a gente encerra o programa Em Pauta de hoje. Muito obrigada e a gente se vê na próxima edição. Tchau!